que a gente vai falar agora, Eliane? Silêncio, Uau. Eclesiastes 3:7. Uau. E aí, Das outras, vocês estavam dando uma colherzinha de chá que vocês liam a palavra. Não, mas né? temos Mas- aqui. mas a gente É, mas- segue em paz só com a. nós separamos aqui 3 passagens para ler para vocês. Nas outras a gente lia mesmo. E essa pergunta que vai fazer para Eliane aqui hoje, eu estava falando, né? Que hoje aconteceu um fato lá em casa. Eu falei assim, eu queria aprender, você falou, silencia, né? Eu falei, não, hoje eu não dei conta nem de silenciar. Porque... E a pergunta é essa, né? Às vezes, muitas vezes, é difícil realmente ficar calado. Então, assim, esse reflexo de vocês ter dado certo, esse equilíbrio, né? Porque foi preciso ficar calado ou calada? Quer falar primeiro. Não, você aí, que eu vou lá e arremato. Mas eu particularmente, eu tenho essa. Deixa eu contar um caso, assim, eu acho que as pessoas precisam entender dos casos, né? Gente do céu, que me piqui. Hoje eu olhei pra minha unha aqui, vi ela amarela, falei, não, ainda bem que não vai aparecer ali, né? Eu vou contar um caso aqui que aconteceu recentemente, assim, coisa de alguns meses na nossa casa. A Eliane, ela tem uma preocupação com as crianças acima do normal, que ela trouxe do pai dela. Meu sogro é exatamente assim. Meu sogro é aquela pessoa que ele não deixa os meninos pôr o pé no chão, ele fica cuidando o tempo todo, aí vai machucar, vai acontecer isso e tal. É uma super proteção. A Eliane trouxe isso no DNA dela, né? E alguns dias atrás, alguns meses, talvez, eu estava na porta de casa e o nosso filho menorzinho estava por ali na garagem e a Eliane estava mais para trás um pouco e ela escutou um carro passando. Só que eu estava olhando para o João Lucas e ele estava por ali, por perto de mim. E ela escutou que vinha um carro na rua. E ela saiu muito desesperada. "Ai, cadê? Olha?" Achando que o menino estivesse na rua, mas não Olha só. estava, sabe? E aquela hora me deixou totalmente desestruturado. Porque eu cheguei a pensar que estava acontecendo alguma coisa mesmo. Sabe quando seu emocional vai lá, você pensa assim, Sim. nossa, o carro passou em cima do meu filho e ele não estava, ele estava bem do ladinho ali, né? Desespero. Desespero. Aí ela me assustou, ela me apavorou muito, né? Que é uma característica dela por conta desse excesso de proteção. E aí eu peguei um ar assim violento, né? Nossa, vontade que eu fiquei de brigar com ela muito grande. Uau. Isso foi que dia, né, mano? Não, isso tem um tempo. Ah, Tem tá? uns tá. 2 Uns meses. 2, 3 meses. E aí eu entrei pra dentro de casa bufando, mas calado. E aí ela veio, eu falar pra você que talvez na nossa história toda, esse dia foi o dia mais complexo de todos. Porque ela veio e ela ficou muito brava com o meu silêncio. E eu subi as escadas, falei, eu vou pro quarto para que eu não brigue com ela pelo susto que ela me causou, né? Aham. E eu subi calado e ela falou, e ela veio na escada e falou assim, desce aqui, desce aqui. E aí eu falava, eu falei, moça, se eu conversar com ela agora, nós vamos discutir, né? Vai ser bem ruim. E ela começou a gritar e brava. E aí eu comecei a me preocupar com os outros meninos, assim, ela gritando assim, não, vem cá, nós precisamos falar. E eu tentando calar. E aí eu tomando esse cuidado, porque eu falei assim, aí eu falei para os outros meninos que estavam na sala, você tá assustando os meninos, né? E ela ficou nervosa com o silêncio. E aí nós subimos para poder conversar, né, sobre isso, que é um incômodo que eu tenho, né? Assim, Eliane, relaxa com essa questão da criação, assim, porque ela gasta muito tempo, ela consome a energia dela muito em cima de ficar ali, ela é aquela galinhona ali nos pintinhos ali o dia inteiro cuidando. Proteção mesmo. E aí eu fico tentando trazer isso para ela, né? Diminui, gasta menos energia com isso e tal. E aí ela brava assim, mas você não fala. Não, Eliane, porque se eu tiver nervoso, eu consigo calar
Deixa eu processar. Eu vou precisar de 24 horas, eu vou precisar de um tempo para processar a raiva. Eu consigo controlar bem Olha só. essa raiva para não despejar nela, né? Então eu vejo assim, só que ela também, ela é assim, ela consegue silenciar muito bem, né? De deixar para depois então esse silêncio, eu posso dizer que ele faz parte do nosso casamento. E falando longe aqui, gente, tomei uma puxada de orelha aqui. O silêncio ele faz parte, eu acho que o casal precisa aprender isso, né? Para que para que conviva bem. Porque tem muita coisa que na hora da emoção, se você Explosão, colocar para fora, vai dar ruim, vai causar ferida, vai ser problema. Então, eu acho que nós vivemos muito bem esse silêncio assim de saber esperar para colocar na hora certa. É isso mesmo que ele falou, e aí eu já tinha até mencionado há pouco, né? É isso, quando ele tá exaltado, eu me silencio. Quando eu tô exaltada, ele silencia. Graças a Deus, isso traz um equilíbrio, sabe? É Pra o relação. que a Tânia tá falando aqui, sabe, né? A Tânia Mara, que tá participando aqui, ela tá dizendo que, Essa é minha prima de Campo Grande. olha só, Mato Grosso. ela tá dizendo aqui que silenciar é uma virtude, precisamos praticar diariamente. Olha que coisa linda. Então é uma virtude que não tem jeito. Tem hora que dá vontade de gritar mesmo. Então, tem hora que realmente é difícil ficar calado, mas se você tentar se manter realmente no equilíbrio com essa virtude, eu acredito que você evita muita coisa, né? Evita muita coisa. Muita coisa, pode ter certeza. E tem muitos casais que, eu vou te falar, tem uns gritos aí que você escuta longe. Casais brigando aí, escuta longe. É metralhadora. É porque uma o silêncio traz a reflexão, né? Não só na sua perspectiva, mas na sua, na do seu esposo. Aí você vai analisar. Você sabe que tem duas eu avalio muito assim, eu sou muito analista, né? E eu fico avaliando assim, nós temos um casal de senhores, o seu Roque e a dona Nil, que moram do lado da nossa casa. E é bem próximo, assim, o que se fala na nossa casa, eles escutam, e o que se fala na casa dele, nós escutamos, né? Bem próximo às casas. E aí eu fico pensando assim, a melhor avaliação para saber se essa casa é uma casa de Deus é ir lá no seu Roque na Dona Nil, Uau, isso mesmo. ou perguntar às duas secretárias que trabalham lá em casa, assim, ó, quem são esses aí, o que vocês trabalham com eles aí, né? Isso mesmo. Porque lá no dia a dia você não consegue. Então eu fico pensando assim, se eu fosse ali na casa da Dona Nil e falasse assim, um casal aqui do lado, você escuta, Fosse fazer um IBGE. eles brigam, como é que é a confusão e tal. Eu fico pensando, olha como é que a minha cabeça fica, ela é analítica nesse ponto, né? O que eles falariam, sabe? E aí eu fico pensando, eu falo, não, eu falo muito com a Eliane assim, hoje é dia de nós entregarmos aqui. Tem uma coisa que é coisa de mãe, tá? Que ela grita lá muito com os meninos, né? E aí eu falo pra ela que eu tenho um trauma. Por quê? Porque minha mãe também gritava comigo, né? Mais comigo, né? Que era menor, a Rosana já era maior um pouquinho e tal. E menina geralmente é mais tranquila. O menino, a mãe tem que gritar mais um pouco, né? Então a Eliane tem esse ímpeto ali de. Ah, João Felipe, deixou o negócio fora. Pá. E isso me incomoda. E eu coloco isso pra ela sempre, sabe? Do incômodo que é para mim escutar um grito. Mexe lá no meu emocional, assim, quando ela grita. Mas eu também venho tentando. Cara, é coisa de mãe. E outra coisa, eu tô fora muito mais tempo. Então, para que eu cobre isso dela é mais fácil, né? Porque eu não fico ali no dia todo, ela que sabe ali, o bicho pega ali o dia todo, né? Ela que sabe que já falou 3 vezes, às vezes não escutou, né? Mas então eu fico pensando assim, se fosse na casa dos nossos vizinhos e perguntasse a eles o que acontece na nossa casa, eles seriam a pessoa mais ideal ali para falar disso.
E eu acho que eles falariam isso. Fala, tem uns gritos aí que é só a mãe gritando com o filho, assim, está fora, o calçado tá fora, vai colocar o calçado, já falei 200 vezes, vai colocar. Mas isso é de cachorro. mãe. É de mãe. Proteção. Então, É isso. Não, mas eu já tinha terminado, aí você. Que bacana. Aí só complementando, essa palavra é a palavra de Eclesiastes, né? 3:7. Há um tempo de calar e um tempo de falar. Então a Bíblia, ela nos revela, né? A palavra nos revela que há um tempo que você tem que ficar calado. Você não tem que abrir a boca. Por mais difícil que seja, não abre sua boca. Isso é princípio de sabedoria mesmo, é virtude mesmo, falar na hora certa. Porque se, em outras palavras, é você jogar gasolina no fogo. O fogo tá pegando fogo ali e você joga gasolina. A temperatura, o fogo só vai aumentar. Então, você tem que ser sábio demais com as suas palavras, com os teus ouvidos. É difícil demais. Pede ajuda. Pede o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é que calma o leão aí que tava o Ademar lá. Nossa, eu vou explodir aqui. Aí fico quieto, deixa a poeira assentar e depois a gente alinha com ela. Mas é como você falou. Às vezes, como você não tá perto, você não tá próximo, não tá ali, não sabe o que aconteceu durante o dia, às vezes a criança temou o dia inteiro. é porque seria fácil pra eu julgar ela, né? Uhum. Falar assim, não, mas você fica. Não, me incomoda? Incomoda, mas eu entendo. A Clélia, de vez em quando, tem uns pega lá com a Isabela também, que, meu Deus do céu. E eu tenho uns cupidos também, então, assim, é luta. E os filhos crescem, aí parece que você tem que aumentar o silêncio. Porque aí você fica calado Porque pra dá esposa. trabalho mesmo. Tem hora que você perde, você fala e não escuta, né? Aí você fala 3 vezes, não escuta. Aí você parece que você vai aumentando Vai aumentando o tom. o tom. Porque eles não escutam. A hora que se eles escutassem na primeira, era Tava tranquilo. tudo certo, né, Cléber? Mas só que vai pra segunda, não escuta. Vai pra terceira. À medida que eles vão crescendo, é isso aí que o Gilberto falou. Eu tô entendendo. Tem hora que a gente tem que silenciar. Você prepara que você vai ter que silenciar, tem hora. Porque lá em casa, Tá hora que aumentando, tem que porque eles silenciar. estão crescendo, né? E aí, lá em casa hora tem que dia você- que eu falo assim, desculpa, só pai. Jesus. Tem dia que eu, desculpa, pai, porque tem hora que os meus lá, uns leãozinhos, tem hora, sabe? Eu tenho uma levozinha lá que eu vou te falar. Tem que silenciar, tem hora pra ela. Que Tem senão- oração e Porque eles silêncio. passam a ter ali argumento, né? Então, quando tá pequeno, igual os nossos está, o João Felipe, igual para ele, já tá chegando numa fase que, se você for argumentar com ele, ele perde, porque ele tem. E aí então você tem que calar mesmo, você tá certo. E aí, assim, ó, o que vem no meu coração é assim, Ademar. Todo mundo que recebe governo, a primeira coisa que ele dispara é a língua dele. Um jovenzinho, um filho, igual meu filho tem 20 anos, ele recebendo governo, tá trabalhando, tem a vida dele. Então ele começa tem governo para, né, domina sobre algumas coisas, mas no entanto perde o equilíbrio da língua dele. Aí ele começa a ficar destemperado, e aí é a menina também. Então, assim, é interessante isso, né? Recebeu o governo, ou seja, inteirou 18 anos, inteirou 21 anos, Tirou tirou carteira. carteira, aí começa a ter governo, aí desgoverna a língua, aí perde o equilíbrio. Então a gente fala de calar, mas silencia, como diz a palavra, e no tempo de falar, fala e exorta, como é preciso exortar.